Bom, pessoal, nossa senhora, aproveitando que nós fizemos o último vídeo, mostrando qual o meu fio preferido, nós vamos então aproveitar para mais uma vez derrubar o chamado mito do aço duro. O que é isso? Todo mundo já cansou de ouvir falar por alguém, vez por outra, que não faz faca em durezas mais altas porque o usuário não vai conseguir afiar. E vocês já me cansaram de ouvir falar que aços mais duros meus eu levo um pouco mais de tempo do que é para afiar do que aços mais macios. Porém, não é essa enormidade que o pessoal pensa, não. É pouca coisa a mais. Mas as pessoas não acreditam, preferem dar ouvido a esses especialistas. Por falar nisso, vocês estão vendo esse vídeo provavelmente domingo, mas ele está sendo gravado numa terça-feira, dia 4, que, só para comentar, saiu mais um vídeo do especialista em afiação, que dá curso de afiação, falando um monte de bobagem, para variar, né, gente, sobre Chaira. Mas esse não é o objetivo desse vídeo, é só para aproveitar aqui, para mostrar que eu estou gravando numa terça o vídeo que vai sair no domingo. Pois muito bem, gente, eu fiz questão de assistir o meu último vídeo e contei quantas vezes eu passei a faca Mundial Gourmet na pedra laranja para recuperar um fio que eu matei na própria pedra laranja. Então hoje eu trouxe aqui uma faquinha, aço M42, 64 de dureza. Muito mais resistente à abrasão do que o aço da Mundial Gourmet, que é o 104110, 104116, e 8 pontos de dureza a mais, ou seja, a Mundial Gourmet tem 56, esse rapazinho aqui, ou essa mocinha, tem 64 de dureza, tá? Vamos mostrar como é que está o fio antes. Beleza, né? Joia. Então, com um detalhe, essa faquinha, pela alta dureza, ela não trabalha com 15 graus de microfio, ela trabalha com 10 graus de microfio, tá? Mas o que nós fizemos com a outra? Matamos na pedra laranja com uma passada, não foi isso? Vamos ver. Tem áreas reflexivas, mas não sei se são o suficiente para deixar no mesmo nível de cegueira da Mundial. Tá cega, né, gente? Pois bem. Bom, como eu falei, eu fiz questão de assistir o outro vídeo para ver quantas passadas eu dei na Mundial. Então, esse aqui, como o microfio está a 10 graus, a Mundial estava a 15, o que eu fiz? Coloquei a 10. Então, esse aqui eu vou colocar a 7,5, tá? Que é o último desbaste de alívio dela. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 alternadas de cada lado, que foi o que foi usado na Mundial, não foi isso? E aí nós testamos para ver. Eita! Já recuperou. Não tem rebarba, tá?
Então agora o que nós vamos fazer? Na Mundial eu passei na Chaira? Não, acho que não. Acho que eu fui. Então vamos passar para 10 graus. 10 graus. Na Mundial eu passei 3, não foi isso? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 alternadas de cada lado. Vamos ver o fio, como é que tá. Agora, nós vamos passar na chaira de leve, tá? Como eu fiz com a Mundial, para quê? Para endireitar o máximo possível esse fio. Vocês vejam que não tem pressão nenhuma. Vamos ver como é que está esse fio. Aí, outro mito, né? Faca dura ou aço duro não se passa em chaira. Tá bom. Vai acreditando nessas bobagens, tá, gente? Vamos ver o efeito no cabelo do braço. Olha só. Então, gente, é para mostrar na prática para você, sem cortar vídeo, fazendo uma tomada única, usando uma pedra, vamos dizer, grosseira, né? Porque essa hoje está com um grit equivalente a 500, que levei mais tempo do que eu levei com a Mundial? Não. Foi basicamente a mesma coisa. Ah, Cabral, mas você não cegou tanto esse M42 quanto cegou a Mundial, porque a Mundial é um aço mais macio, com uma passada você cegou muito mais. Tá bom. Quando a pessoa não quer acreditar numa coisa que ela está vendo, a chamada dissonância cognitiva, ela está vendo uma coisa, mas como aquilo vai contra o que ela acredita, ela arranja 1000 desculpas, né? Então vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4. Tá dando para ver a linha reflexiva na faca? Tá dando para ver? Alguma dúvida? Alguma dúvida de que ela esteja cega? Alguma dúvida de que esteja 100% cega? Minha mão esbranquiçando deixa alguma dúvida? Deixa alguma dúvida? Não, né? Então tá. Então o M42 está cego, né? Vamos lá. Mesmo processo. 7,5, que é o último desbaste e alívio dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver. Bom, eu sei que não está. Começou a cortar alguma coisa. Então, como eu falei que leva um pouco mais de tempo, vamos dar uma passada a mais. Vamos ver como é que está cortando.
Tá ruim. Mais uma. Bom, foram 2 passadas a mais alternadas de cada lado, não é isso? 0 de rebarba, tá? 100% de certeza, 0 de rebarba. Posso passar na unha que não arranha lado algum da unha, tá? 0 de rebarba. Vamos para 10 graus. Na outra nós passamos 3 alternadas, não foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver como é que está isso. Mas, como foi a mesma coisa da outra, vamos dar uma passada a mais. Porque, afinal, esse é um aço bem mais duro, não é isso? A nossa chairadinha de leve para deixar o fio o mais endireitado possível. Eu já expliquei que aqui eu estou passando mais vezes, porque aqui eu não estou só desvirando ou endireitando o fio. Eu estou endireitando, mas não porque ele esteja rolado. Eu estou deixando ele o mais certo possível. Aí nós vamos de novo para o papel. Alguém tem alguma dúvida de que isso aqui é 100% livre de rebarba? 100% livre de rebarba. 0 de rebarba. E rapa cabelo, Cabral? Vamos ver. O que vocês acham, gente? Então, o problema é que as pessoas ficam dando ouvido a especialistas. E eu já falei, eu não sou especialista. Eu sou um dentista que gosta de lâmina bem afiada. Só isso. Não sou especialista. Nem na odontologia eu tenho especialização, gente. Muito menos especialista em afiação, especialista em aço. Bobagem nenhuma dessa. Eu só gosto de lâmina bem afiada e procuro ter o mínimo de conhecimento para não ser passado para trás, enganado por vendedor, produtor de lâmina, de aço, etc. Tá? Só para mim não pagar mais por algo que não vale aquilo. E aí eu pergunto, se é tão difícil assim afiar um aço com 8 pontos de dureza superior a um de 56, esse tem 64. Um aço muito mais tolerante à abrasão do que o 104110, 104116, que é o M42. Como é que usando uma pedra Sigma Fênix, eu voltei um fio, basicamente usando uma passada a mais ou 2 passadas a mais do que eu usei na Mundial Gourmet, para ter esse resultado. Tem mágica aqui, gente? Tem alguma coisa sobrenatural? Usando uma pedra laranja. Vocês viram como ela fez o cabelo pular, ela rapa do cabelo pular. E sim, alguns aços, como eu costumo brincar, gostam de ficar mais afiados, mais agudos do que outros. Alguns aços você afia, o cabelo pula, mas alguns outros você afia, ele pula mais, vamos dizer assim, tá?
Isso é uma característica, sim, de alguns aços. Tem alguns aços, como eu costumo dizer, gostam de ficar mais afiados. Então, aqui, qual a impossibilidade de se afiar um aço bem duro, até para cutelaria japonesa, isso é considerado um aço de alta dureza. Até para cutelaria japonesa, 64 é uma dureza alta, gente. Não se enganem com isso. Então, quem acha que facas japonesas Super Blue com 64, 65, eu não compro porque eu não vou afiar. Gente, esse aço é enormemente mais resistente à abrasão do que o Super Blue. Não tem nem comparação. E vocês viram, usando uma pedra laranja da Sigma Fênix, excelente por sinal. Uma chaira de aço lisa, que o povo fala que você não pode usar faca japonesa, você não pode usar chaira, porque o fio quebra, né? O fio quebra, o fio não resiste, você tem que usar pedra. Então, eu falei que ia derrubar um mito nesse vídeo. Na verdade, nós estamos fazendo o que nós já fizemos antes, estamos derrubando 2 mitos. Tá? Não provoca microdente, nem porcaria nenhuma disso. E estou aproveitando, porque hoje é uma terça-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, para falar que o especialista, que dá curso de afiação, cobrando, obviamente, né, porque, afinal de contas, ele tem uma sabedoria imensa, falando novamente um monte de bobagem sobre chaira. Eu faço questão que vocês assistam, porque como diz a Madeleine Lasco, eu vi e não tenho condição de desver. Então vocês vão ver também, tá? Para passar raiva também. Porque é o tal caso. A gente errar, todo mundo erra, gente, tá? Todo mundo erra. Mas errar e persistir no erro aí é triste, tá? Principalmente quando alguém mostra que está errado, prova que está errado, na prática, num vídeo sem corte. Esse vídeo está contínuo, tá? Então não tem correção de edição, não tem corte de uma câmera e outra, entre uma tomada e outra, para me dar mais chance de usar mais vezes a pedra, tentar refinar, sei lá, fazer qualquer coisa para o meu fio parecer melhor. E olha que às vezes ainda assim o fio está uma tragédia, mas tudo bem. Mas é isso, gente. Parem de acreditar num monte de bobagem que vocês ouvem por aí, porque eu não sou mágico, eu não sou feiticeiro, não tem nenhuma magia aqui, não tem nenhum truque aqui a não ser técnica. Meu truque chama-se técnica, usar técnica. E nesse vídeo, novamente, eu mostrei que eu não gosto de afiar criando rebarba. Por quê? Porque eu não tenho paciência para ficar limpando rebarba. Eu não uso strop, eu não tenho paciência para ficar fazendo passada cruzada, passada em X, para eliminar a rebarba. Eu não tenho paciência para isso, gente. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro, em primeiro lugar, evitar de formar a rebarba. Isso é para todo mundo? Óbvio que não, gente. A rebarba é uma coisa excelente para indicar para quem está afiando, hora que ele chegou no ápice extremo. Eu não preciso disso. Se eu não preciso da rebarba para me indicar a hora que eu estou no ápice extremo, para que eu vou formar a bendita rebarba para depois ter que tirar a rebarba? Então eu já não formo a rebarba, e quando o meu fio está pronto, é um fio limpo, tá? Eu já estou no ápice lá, tá? E não estou precisando ir até pedra 6.000 para conseguir. O meu cabelo está muito curto, tá um diabo, mas deixa eu ver se... Não vai dar. Não vai dar para... Eita. Vamos lá.
Nem eu estou enxergando direito. Bom, apesar também que meu óculos está uma porcaria. Tem um fiozinho de cabelo branco aqui, muito miudinho, que eu tirei. A intenção não é essa não, tá, gente? Mas vamos ver uma coisa. Deixa eu ver. Não, não tá. Deixa eu ver se eu... Mais um aqui, vamos ver. Peraí. Deixa eu ver. Não, não parece ter cascado nada, nem começado a cascar. Não, não começou a cascar. Mas não está cascando cabelo. Mas vocês me viram refinando muito esse fio, mesmo nessa pedra? Não. Eu preciso de um fio de cascar cabelo para trabalhar? Não. Eu conseguiria esse fio aqui? Olha que eu acho que eu conseguiria. Se eu voltasse a insistir em passadas ultra leves aqui, mais vezes, refinando mais ainda o ápice extremo desse fio, mas isso é só para exibição, tá, gente? Porque um fio desse, na verdade, é praticamente um fio de navalha. Navalha e facas são mundos diferentes, tá? Cumprem funções diferentes e, por consequência, têm geometrias diferentes. Mas esse fio passa fácil no teste dos 3 dedos. Se eu movimentar meus 3 dedos aqui, olha lá, ele começa a entrar na pele. Ó. Não sei se vai dar para ver, mas ele começa a entrar na pele. Se mover mais, corta. Tá? É o famoso teste do Murray Carter. Então, gente, é só provando mais uma vez de que aços duros não são mais difíceis de afiar. Eles podem levar um pouco mais de tempo, e quando eu digo um pouco, eu acabei de provar com esse vídeo, que é um pouco realmente. Se numa faca de 1041-10, 1041-16, com 56 de dureza, eu dei 4 passadas alternadas para fazer o último desbaste de alívio, depois 3 passadas alternadas para fazer o microfio de 15, numa faca de M42 com 64 de dureza, eu dei 6 passadas alternadas e depois 4, né, 4 ou 5 em vez de 3. Quer dizer, levei mais tempo? Levei mais tempo. Mas é essa enormidade que o povo acredita que você vai levar? E usando só a pedra laranja Sigma Fênix e uma chaira de aço lisa, que o nosso especialista não gosta, estraga fio. E falou um monte de bobagem sobre chaira de aço lisa, mas tudo, a chaira de aço estriado. Mas tudo bem, nós já estamos acostumados com isso, né? Então, gente, parem de dar ouvido a essas viagens desse povo, ou essas justificativas
baratas, safadas, sem vergonhas, para justificar fazer faca com baixa dureza, com medo de quê? Na verdade, com medo da faca dele quebrar. A verdade é só essa, gente. Não é que o usuário não vai afiar. Porque o usuário que não afia uma faca com 55, obviamente ele não vai afiar uma faca com 64. Um usuário que não afia uma faca em 1041.10, 1041.16, não vai afiar uma faca de M42. Então, gente, essas desculpas que a gente vê vira e mexe. E um monte de gente repete essas sandices. E outros, até bem intencionados, falam assim, não, você até afia esses aços, mas você leva muito mais tempo. Cadê muito mais tempo, gente? Cadê? Ah, não, esses aços só placa diamantada. Tem aço, sim, gente, que a placa diamantada facilita muito o seu serviço. Porém, a Carborundo faz também. Ah, Cabral, Carborundo não faz REX 121, não faz? Faz. Cabral, você já fez? Não. Por quê? Porque eu nunca tive esse aço em mãos, não vou ter, porque não vejo aplicação dele. Para mim, pode ter alguém que tenha funções muito específicas que tem. E outra coisa, como eu já falei, desde 2020 eu não compro mais nada de lâmina. Então, gente, parem de ser enganados, parem de repetir bobagem, tá? Aço duro, você afia com as mesmas pedras, só tem um pouco mais de trabalho. E quando eu falo pouco, eu mostrei aqui que é pouco. Você não vai levar 1 hora. Se com um você leva 2 minutos, com o outro você leva 3. É essa diferença toda que vai te impedir de ter aquele aço? Ou ter... Não, gente. Não é isso. Única coisa que é requerida. Técnica. Mais nada. Tá? Então é isso por esse vídeo. E não esqueçam de dar audiência lá para o nosso especialista profissional na afiação, que adora falar bobagem, principalmente quando é ligado a Shaira. Ai, gente, que desespero. Dá até desespero ouvir. A vontade de... Eu jamais vou sair da minha cidade, eu não vou nem para 50 quilômetros longe daqui. Mas já pensou se algum dia eu estivesse em São Paulo, chegasse na loja dele? Para de falar bobagem, meu filho. Ele não passa vergonha porque a maioria das pessoas não sabe e ainda acham que ele é mestre, né? Nossa, sabe muito, sabe muito sim, tá certo. Vai nessa. Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.